Estamos ao vivo? Yes, estamos sim. Estamos ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Sou o Ricardo, do canal do Hey Bro, tanto do YouTube quanto do Facebook aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas interessantes, como no título eu pus, né, de desafio do inglês. Não vai ser, na verdade, um desafio do inglês, mas assim, não vou desafiar ninguém em inglês, não é isso. Mas a gente vai conversar, a gente vai ter um convidado especial hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns detalhes e algumas coisas interessantes em relação ao estudo do idioma, a falar inglês. Essas coisas são bem importantes, tá bom? E sejam bem-vindos. Espero que, se tiverem perguntas, façam as perguntas. Daqui a pouco eu vou convidar o meu convidado. E é isso. Mas quiserem qualquer pergunta que vocês tenham, podem fazer, fiquem à vontade. E vamos nós. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Hello, Karina. Hello, Adriano. Welcome. Sejam bem-vindos. Hey, Chris. Welcome. Ixi, acho que caiu a conexão dele. Então, hoje eu vou conversar com Eduardo Kraus Hoffman, que no momento ele mora nos Estados Unidos, e a gente vai conversar um pouco sobre alguns aspectos, né, do inglês. Deixa eu convidá-lo. Vamos lá. Só um instante. Ei, Chris. Só um momento. Peraí. Só um instante. Eu tô com... ok. Alright. Vamos lá. Adicionar. Estamos adicionando aqui. Hello, todo mundo. Hey, Ítalo. Seja bem-vindo. Está adicionando aqui. Hello, Sueli. Bom, enquanto adiciona aqui, tá convidando, levando um tempinho aqui para convidar. A internet tá oscilando hoje, se eu sumir já sabe. Ok, sem problema. Hoje eu fiquei até com medo também, porque a internet aqui tava meio zoada. Mas vamos lá. Estou convidando o meu convidado especial. Hey, Karen. Seja bem-vinda. Ó, deu certo aí, eu não ó. sabia que tem que ter o telefone em pé. Ah, tá. Então. Tem que ter o telefone em pé, senão não funciona. Aí. Invenção do Facebook, só para atrapalhar a vida dos outros. Pois é. Tudo bem, Eduardo? E aí, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo. Aí. Obrigado. E aí, pessoal, já estou vendo aqui uns comentários. A professora, né, a Karina Estrela. Eu sempre vejo os vídeos da Karina. Isso mesmo. Uhum. Cadê Olá, o povo? Karen.
A gente Karen, pode... olá. Muito bem. Bom, gente, é Ok. a primeira vez, né? Então, eu não sei se você está conseguindo me ver. A de primeira vez é difícil para todo mundo, né? É verdade. Aquela outra lá, rapaz, eu tava tremendo, mas deu certo. Aqui também vai dar certo. Vamos lá. Vai Aqui você funcionar. consegue me ver. Todos Todo. conseguem ouvir a gente muito bem, espero que sim. Se tiverem ah, qualquer coisa, se o áudio não tiver ok, vocês falem. Estou aqui com minha aguinha, que a gente vai conversar, que a gente tem papo bastante. Tem bastante papo. Boa noite, Monique. Welcome. Eu não gosto muito de falar. Eu também não. Eu gosto mais de ouvir, ficar mais quieto, né? Mas, então, seja bem-vindo, Eduardo, para Obrigado. essa live. Muito obrigado por aceitar esse convite. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos do inglês, né? Como você aprendeu inglês, os desafios que você teve morando aí nos Estados Unidos. Algumas coisas engraçadas, porque a gente sabe que acontecem, né? Coisas engraçadas. Quando a gente está aprendendo inglês, quando a gente já fala inglês, então muitas coisas engraçadas acontecem. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho assim de você, se apresentasse, o pessoal te conhecer, quem não te conhece, né? Claro, claro. Fica à vontade. Bom, eu sou Eduardo, moro aqui já nos Estados Unidos há algum tempo, né? Tenho quase 20 anos que estou morando aqui. Sou lá de Pernambuco, né? Minha família e todo em Pernambuco, basicamente. E aí daí fui para São Paulo, de Pernambuco, aí pelo ano 2001, 2002, sei lá. E aí fui para São Paulo, passei 6 meses aí, trabalhando no jornal. E aí daí eu vim para os Estados Unidos. Aí desde então, estou morando aqui, minha família toda no Brasil, eu sou o único da minha família que mora aqui nos Estados Unidos agora. Uhum. E essa distância atrapalha na sua vivência por aí? Bom, depois de quase 20 anos, você acaba acostumando, né? Os Estados Unidos vira a tua casa, né? Quando você vai para o Brasil, você vai visitar. É como se você estivesse no seu país e a tua família estivesse em outro lugar, né? Então, você acostuma. Mesmo assim, você tem a falta, você sente falta da família, principalmente, do país. A gente sente falta do calor, falta das pessoas. Isso é diferente, né? Mas você se adapta e acaba que no momento você faz. Agora eu tenho mais da metade da minha vida, mesmo nascendo no Brasil, eu tenho mais da metade da minha vida aqui nos Estados Unidos, né? Então você acostuma com isso. É verdade. E quase 20 anos é um tempinho bom, né? Um tempinho bom, bem considerável. Alguém escreveu: boa noite, senhores e senhoras, live. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Micael, seja bem-vindo. Mas quando você resolveu ir para os Estados Unidos, você já falava inglês ou você aprendeu aí? Como foi? Bom, eu sempre tive interesse assim do inglês. Era uma coisa assim que eu admirava o idioma. E quando comecei a estudar, eu percebi que era um idioma relativamente fácil quando eu comparava com o português, né? Então, eu sempre gostei de estudar inglês, era daquele mais aplicado na sala, gostava de pertencer àquela sala. E aí, fiz um curso, não me lembro o ano, mas há um tempo atrás, aí eu fiz um curso com uma professora que era americana e morava lá em Pernambuco, e o nome dela é Debbie, e ela é Débora, não sei o que, esqueci o sobrenome dela agora, e ela era de Orange County, em Nova York, né? E aí eu estudei com ela um ano, uma vez por semana, durante um ano, até ir para São Paulo. Então eu já tinha uma base muito forte, eu não tinha com quem conversar, não era muito fácil, né? Mas a igreja que eu participava, ou às vezes igrejas que recebiam estrangeiros, e aí eu ia lá. Naquele dia eu virava um dos melhores membros da igreja, porque não faltava nenhum culto, só para ficar ali praticando, né? E
E aí acabei tendo a oportunidade de vir para cá. Então a base foi muito forte. Eu sofri por um período assim muito curto, mas aí você vai se adaptando pouco a pouco. Aham. Tem quem diga que quando a gente aprende aqui, por exemplo, a gente aprendeu aqui no Brasil e vai para fora, então se torna um pouco complicado essa questão, porque a gente, como você falou, não tem com quem conversar, e daí e as pessoas com quem você conversa às vezes são brasileiros também, né? Ou os professores são brasileiros, então não que não seja legal, com certeza sim, mas quando você conversa quando você está inserido naquele ambiente que o povo ninguém fala português. Então, na hora que você tiver um aperto, você vai ter que se virar com o inglês que você tem. Então, eu acho que é aí que você pensa, caramba, mano, o negócio é bem difícil mesmo, né? Então, se torna, de certo modo, um pouco complicado, mas eu acredito que, como você falou, o costume, né? O costume, quando você se acostuma, aí se torna mais fácil, se torna natural, coisas desse tipo. Tanto que ter essa parte aí do ambiente que você está, e quando eu vim morar aqui, a primeira cidade que eu fui morar era na Flórida, né? No sul da Flórida. E acontece que você começa ali, você chegou, aí vai ter que trabalhar. Aí as pessoas que têm mais facilidade com a comunicação são os brasileiros que moram ali. E o sul da Flórida tem muita gente de origem hispânica, né? Latino-americanos de origem hispânica. Então, você tem que se policiar muito para não chegar o momento de você se adaptar. Pela facilidade de comunicação entre o português e o espanhol, você acaba vivendo aquela coisa de querer falar espanhol, né? Porque tudo quanto é negócio, empresa, seguradora, que você vai precisando, isso vai entrando, fazendo parte da sua vida, tem alguém que fala espanhol, né? E aí você acaba virando aquele brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas só aprendeu a falar espanhol. E aí eu tive a sorte que logo depois eu mudei para um pouquinho mais ao sul da Flórida, aliás, um pouquinho mais ao norte, que é ali na região de Port St. Lucie, Vero Beach, que está ali a mais ou menos 150 milhas de Miami. E aí é onde tinha menos cidade estrangeira, e aí você está inserido no idioma. E, por sinal, naquela época, era muito difícil encontrar, e quando você encontrava, você achava que era um bicho raro, né? Você achava um brasileiro, é um bicho raro, aí você queria até abraçar e dar beijinho, entendeu? E acontecia isso muito. Tá. Mas o que você via como maior dificuldade na questão do inglês? Porque como você já foi com uma base bem forte, você já teve aulas e tal, e já falava, de certo modo, inglês, mas ao chegar lá, se deparou, você falou que no início foi um pouco difícil, mas você via alguma dificuldade? Ou tinha algum aspecto em que você pensou, poxa, se eu tivesse trabalhado mais nessa área, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ou nada te atrapalhou, digamos assim? Não, eu acho que inicialmente, digo nas primeiras semanas, a parte listening, que é bem complicado, né? Porque é usual, o americano ele não vai. Tanto que fica até meio estranho quando você fala, vamos falar inglês? Aí o cara vai, não, só sei falar inglês, né? Então não tem como você pedir ao cara para mudar. E quando você chega. O americano por si, ele já imagina. Você falou bom dia. Se a pronúncia saiu correta, pronto, ele já acha que você fala inglês perfeito e aí vai lá e bem rápido, fala bem rápido. Eu não entendia. Eu até entendi o que ele queria dizer, mas eu não conseguia assimilar tão rápido para poder fazer a minha frase, né? E aí durou umas 3 semanas para eu poder começar a me acostumar. E, aliás, tem o sotaque, né? A Flórida tem muita gente de muita parte do mundo todo, né? Então, você, de repente, está escutando uma pessoa falar de um jeito e parece que está fácil, e, de repente, o outro entra de outra origem, americanos de outra cultura, e, de repente, fala diferente, você pensa, peraí, mudou de país, foi? Que tem muito muito cubano na Flórida, muito haitiano, né? Então, vai muito mexicano, e tudo vai mudando no dia a dia, né? É uma coisa porque assim, às vezes, o que muitos brasileiros, assim, o pessoal aqui, quando a gente está estudando inglês, ou até mesmo
alguns professores que eu já vi, muita gente sempre preza essa questão do sotaque e tal. Claro, é importante para você transmitir essa informação, e só que às vezes as pessoas acham que sotaque diferente só tem aqui no Brasil, mas fora também tem, né? Ah, Você sim, com certeza. tá numa região, o pessoal fala de um jeito, tá na outra região, e às vezes até parece, poxa, como você falou, esse povo tá falando inglês mesmo? Porque eu não lembro disso, de repente eu não aprendi aquilo, coisas desse tipo, né? Então, vai muito da adaptação e a curiosidade também. Eu vejo que pela curiosidade, a pessoa tem que ser curiosa nessa questão do falar inglês. Ah, poxa, eu aprendi isso, então eu vi algo diferente, corre atrás, vai lá, né, para saber o que está acontecendo, né, e ver. É, eu estou vendo um comentário aqui, tem muita coisa também, por exemplo, aqui, eu digo hoje em dia que eu não faço esforço nenhum para mudar meu sotaque, para parecer mais americano. Não faço esse tipo de esforço porque todo mundo tem um sotaque. Todo mundo tem. O australiano tem sotaque. Ele tem um sotaque australiano. Né? Então, quando eu falo inglês, eu tenho o meu sotaque brasileiro. E da mesma forma que aqui nos Estados Unidos, os estados são muito diferentes uns dos outros, né? A cultura é muito diferente. Você atravessa uma linha de um estado para o outro, parece que você está entrando num país novo, quase. Porque tem a cultura, tem a comida, a forma que é tratada as coisas, né? Então, tudo aí tem essa diferença. Por exemplo, aqui o meu estado, eu estou em Louisiana agora, o ambiente aqui é mais relaxado, as pessoas são mais divertidas na cidade, né? Então, tem aquela coisa. Mas a 1 hora daqui, você entra numa região onde a maioria das pessoas são mais recatadas, são evangélicas, não gostam muito de contato inicialmente com outra pessoa. Aí tem aquele famoso... lá em Seattle, eles dizem que tem o Seattle Freeze, aquele momento de congelamento entre o seu contato e o que eles vão te dar em troca, né? Até que eles te conhecem, aí você vira parte do ambiente, no caso. Interessante. Aqui, acho que o Brasil é assim, uma coisa assim mais aberta, né? Seja, pelo menos os estados que eu já estive, nos lugares que eu já estive, e aí você chega, principalmente no Nordeste, né? Eu acho que poucos sabem, eu sou do Nordeste também, sou lá de Sergipe, e já faz, eu acho que uns 15 anos que moro aqui em São Paulo, e às vezes as pessoas, pelo menos no Nordeste, o povo é bem mais aberto. Qualquer pessoa que chega, você já conversa, já abre os braços, né? Para acolher a pessoa. Mas infelizmente, tem alguns lugares, não infelizmente, mas alguns lugares as pessoas não são tão abertas assim. Né? Aqui acontece, por exemplo, aqui em Louisiana, você vai aqui no bairro francês, né, o famoso French Quarter, as pessoas são completamente abertas. É um ambiente de conversar, de falar, bater papo. De repente você está num bar ou num clube assim, e a outra pessoa começa uma conversa contigo do nada. Do nada, né? É aquele famoso assim, ó. Eu digo que aqui eles colocam a televisão no bar para poder dar assunto para você começar uma conversa, né? Porque de repente a pessoa olha do teu lado assim e faz: como é que tá a temperatura hoje? Aí pronto, aí já virou bate-papo. No final da noite sai todo mundo bêbado e amigos. É verdade. Eu estava vendo aqui um comentário, o Sueli tinha comentado que, quando a gente estava falando do listening, que é um pouco difícil, né? Que ela comentou que para ela também se torna difícil. Eu acho que a questão do listening é mais difícil porque a gente não tem esse costume de ouvir. A gente tem mais costume de escrever ou até mesmo tentar falar. Eu costumo falar para os meus alunos que a gente, por exemplo, nós brasileiros, nós só falamos porque nós ouvimos. Se a gente não ouve, você não vai conseguir falar. Então, é importante também trabalhar essa parte, né? E falando do sotaque, vindo para o sotaque, Karina comentou algo bem interessante, que eu sempre tive isso em mente, que o sotaque é a marca registrada, é a sua marca registrada, porque às vezes tem gente, eu respeito, óbvio, assim, as pessoas, eu quero falar com um americano, ok, eu quero falar com um britânico, ok, é o seu gosto, mas sempre lembrar que, eu tenho um sotaque forte,
e Uhum. você consegue se comunicar, você transmite a informação, e se você consegue fazer isso, isso é importante. E às vezes, uma coisa só puxando o gancho, às vezes as pessoas interpretam um pouco mal a questão do sotaque, né, com pronúncia, né? Ah, não, mas se o sotaque é ruim, é forte, digamos assim, não ruim, mas forte, isso vai atrapalhar com a pronúncia. Nada a ver, Uhum. entendeu? Uhum. Eu nunca vi ninguém, nunca conversei com ninguém que tivesse um sotaque forte que, de certo modo, não conseguisse se comunicar. Aliás, só um. Quando eu estava. É bem interessante essa história. Eu fui para Malta, né? Estudar e Uhum. tal. E aí a gente conhece várias pessoas. Quando eu fui. Antes de ir para lá, o que eu fiz? Eu queria realmente me jogar no meio da cultura, né? Para realmente Uhum. usar o inglês, sabe? Poxa, será que eu falo inglês? Entendeu? Uhum. E aí eu tinha lá em Malta eles têm uns encontros. Não sei, agora com certeza deve ter parado por conta da pandemia, mas lá eles tinham uns encontros, assim, à beira-mar, onde muita gente ia, você pagava 2 euros apenas, ia lá para Uhum. fazer amizade, praticar inglês e tal, e toda quinta-feira acontecia esses encontros, e toda quinta-feira eu estava lá. E aí eu conheci um monte de gente, conheci gente da França, conheci gente da Turquia, gente da Espanha, e foi bem legal. E, beleza, eu não imaginava que eu ia encontrar o povo por aí. Claro, Malta é pequeno, assim, Uhum. e a Uhum. dimensão, né? E aí lá tem muitas festas, a escola que eu estava estudando fazia muita festa, a gente foi pra festa. E nisso Uhum. eu tinha feito amizade com uma turca e um francês. O francês eu acho que tinha seus 18 anos. Assim, muito legal e solícito para conversar, querendo aprender inglês. Uhum. Mas a gente conversou, nesse encontro a gente conversou bastante. Aí fomos para a festinha da escola e quem estava lá? O francês. E eu nem lembrei da cara Uhum. dele, de verdade. E olha que eu tenho, assim, facilidade em lembrar das caras. Aí ele Aham. chegou, ô Ricardo. Aí eu olhei assim, aí eu olhei por um instante, aí depois eu lembrei, falei, oi David, eu lembro até hoje, o nome dele é David. Aí ele começou a conversar comigo, mano, mano, desculpa, começou a conversar comigo, e daí eu fiquei, quê? E ele Aham. repetia, eu não entendi. Tudo bem, tinha o agravante do som, que estava muito alto, né, porque era um Aham. barzinho, e aí o som estava alto, e também a questão do sotaque, porque ele tinha chegado há pouco tempo, ele estava Uhum. aprendendo. E Uhum. assim, eu não digo que tenha sido por conta do sotaque, eu não sei, mas eu não conseguia entender o que ele estava falando. Eu não conseguia. Uhum. Eu acho que ele ficou tão, tão assim, não bravo, mas decepcionado, que ele falou, deixa pra lá. Aí eu fiquei Aham. me sentindo tão mal, falei, caramba. Mas assim, essa questão da pronúncia não é tão danosa que não vai deixar você transmitir a informação, né? Não, Aliás, de forma desculpa, alguma. o sotaque não vai atrapalhar na transmissão da informação, né? Não, De forma não, alguma. de forma alguma. Você tem que trabalhar a pronúncia justamente por isso, né? E lembrar Uhum. que, beleza, o sotaque é sua marca, então não importa se você é brasileiro, se você é espanhol, porque assim, a gente vê muitas pessoas de fora, pelo menos eu já vi, pessoas que eu já tive contato de outros países que começam a estudar inglês, eles não fazem esforço nenhum para falar como americano, como britânico, como australiano, como irlandês. Eles simplesmente falam. A importância Fala, é exato. comunicação, né? É Uhum. transmitir essa informação. Uhum. É por isso que eu digo, todo mundo tem um sotaque. Até os nativos falantes de inglês, eles têm um sotaque. Né? O britânico tem um sotaque britânico. Então, quando eles chegam nos Estados Unidos, quem escuta já diz, ele não é americano, ele é britânico. Né? Uhum, Então, e é verdade. aliás, às vezes é possível que a pessoa seja americana e tenha um sotaque de outro país por ter vivido lá há muito tempo. E não vai, Uhum, verdade. não vai fazer ele ser diferente de qualquer outro americano, né? Uhum, verdade. Ele Ah, segue americano. uhum. Mas essa questão de sotaque, você morando aí, você já viu alguma, como eu poderia colocar isso? Algum preconceito americano que tem preconceito com outro americano porque o cara tem um sotaque de outro estado ou de repente até mesmo brasileiros que moram muitos anos, sabe? E Uhum. estão lá, coisa desse tipo.
Você já viu Não, alguma coisa desse não, não tipo? Porque eu tem. vi que... Tem muito, tem muita piadinha, né? Tem piada. O pessoal fala. Eu às vezes faço a mesma comparação do Nordeste, né? O pessoal que faz brincadeira com o sotaque nordestino, o pessoal Aham, de algumas áreas do Brasil, e eu acho que essa brincadeira aí, né? Entre uma coisa e outra. Mas não é muito discriminação, não. Pelo que eu entendo, não ser discriminação. É mais pela forma de brincar mesmo. aham, Então, porque, por exemplo, quem mora aqui, que é considerado o sul do país, ele, quando abre a boca, o pessoal fala, você é do sul, né? Igualmente, é, quando uma pessoa fala com aquele sotaque meio caipira, né? O caipirão daqui dos Estados Unidos, o pessoal já diz logo, deve ser de tal lugar, deve ser do Arkansas, deve ser, entendeu? Do Oklahoma, coisa desse tipo. bom, acho... Mas vira piada. E, aliás, Aham, tem até aquelas brincadeiras. Sabe aquelas piadas de português, que se a gente fala hoje em dia é preconceito, né? Mas se aquela piada de aham, português, pronto, aí tem piadas de também, né? Por causa da pessoa mais simples, de caipira, aí de repente uhum. ela é vítima de piadas do tipo assim. O pessoal do Tennessee é muito vítima dessas piadas, Uhum. igualado ao do português de Portugal, né? Aham, Uhum. entendi. Ah, deixa eu ver aqui. E alguns fatos engraçados que possivelmente deve ter acontecido quando você chegou, ou até mesmo nesse período todo que você mora aí. Você lembra de Eu, alguma eu, coisa que eu tenha lembro, acontecido? eu lembro que eu era muito malicioso, né? E aí eu estava uma Hum, vez naquela inocência de que quem está ao redor não fala português, ou não fala não. inglês, ou não fala espanhol, né? E a gente usa essa coisa toda para fazer piadinha das outras pessoas que estão passando. Aí, de repente, você é flagrado porque a pessoa fala português também, né? Então, Aham, já aconteceu comigo. Eu estava no telefone uma vez, logo quando eu cheguei aqui, eu estava no telefone público até, fazendo uma ligação e eu falando com a minha irmã, e de longe, assim, no mesmo condomínio, tinha esse telefone público, eu tinha acabado de mudar para lá, e eu estava pedindo uma linha telefônica para minha casa, o apartamento que eu ia morar, né? aham, E aproveitei para ligar para o Brasil. Eu estava falando com a minha irmã e, de repente, eu vejo daqui um rapaz saindo lá do apartamento, né? E as características assim, homossexual dele, tudo, e aquele jeitinho todo molinho de andar, aquela coisa. E eu comecei a fazer piada disso, né? É normal, pelo menos era normal, hoje não. Aí o cara vem andando e eu falando com a minha irmã: olha, já vem ele ali, todo molinho. E de repente o cara olha para mim e faz boa noite. Era, brasi... Era ah, brasileiro, né? Então, é, e eu fiquei com tanta vergonha disso. E eu sabia que ele morava ali. E eu ia morar no mesmo condomínio que ele. Aí acabou que um dia eu vou no mercado, que era próximo do condomínio, e quando eu entro no corredor do mercado, assim, né? Tá ele ali é. dentro. Aí a gente bate cara a cara com o outro assim, aí ele fala assim: oi? Eu respondi, né? Aí você acabou de mudar para o condomínio, né? Ele foi até simpático. Aí eu fui, aí a gente começou, nos tornamos amigos de muito tempo. Ele eventualmente foi morar na Europa e a gente continua amigo até hoje. Ah, então, eu costumava sair, tinha um amigo meu, e hoje ele faleceu, infelizmente, já faz uns 4 anos, eu acho, a gente era bem amigo, e virava e mexia, nós íamos para São Paulo, né, pegava os ônibus e ficava conversando inglês, éramos professores, né, Uhum. ele trabalhava comigo, e aí eu falava, rapaz, a gente ficava conversando, brincando e tal, tudo, né, e e eu falava, é melhor a gente evitar, não podemos falar nada assim, Uhum. sei lá, de ninguém, porque nem dá para fazer isso, né? Apesar que muita gente faz, mas enfim. Porque vai que alguém entende e a gente vai chegar em casa apanhado, né? Então não dá. Então às vezes a gente está em lugares e pra, tenta conversar em inglês achando que ninguém fala, mas de repente a pessoa, né, vai entender, ou vice-versa, né? Você já teve a oportunidade de visitar outros países que também falam inglês? Sim, sim. Sim, alguns que as pessoas. é, Aliás, que às vezes tem o inglês como segundo idioma, né? Então eu já fui para o Uhum. Canadá várias vezes para o Canadá, porque eu morei perto da fronteira com o Canadá, então era comum de eu passar pelo menos um fim de semana lá, né? Que eu morei em Uhum. Seattle e
de Seattle até a fronteira com o Canadá está 1 hora e 40 minutos, 2 horas. Então você já está em Vancouver, né, que é a maior cidade da Colômbia Britânica, e por sinal tem muitos brasileiros lá, né? Então era comum que eu passasse fim de semana lá. Aí já fui para a Inglaterra, para a Irlanda, o que mais? Belize, né, que também fala inglês. Então esses aí eu já visitei. E qual o impacto, assim, questão de cultura? Assim, o impacto, não impacto, mas a cultura deles. Você facilmente se adaptou? Porque por mais que você passe, sei lá, 2, 3 dias ou até uma semana, de certo modo, você ainda, né, guarda algo daquele local, né? Tem algum lugar que você fala assim, poxa, aquele lugar eu voltaria por conta disso, gostei daquilo, fiz isso, fiz aquilo. Eu para me adaptar aqui nos Estados Unidos não foi tão difícil, porque logo um ano depois que eu estava aqui, eu já me casei, né? Eu casei com uma cidadã dos Estados Unidos e a gente passou mais de 10 anos casados, então já facilitou para mim também, né? Porque aí o meu ambiente virou realmente completamente americano, porque ela já tinha 2 filhas e a sogra e o sogro moravam próximo, passavam muito tempo ali, então a vida virou uma vida americanizada, né? Então você começa até achar que comer feijão com arroz e linguiça é ruim. Que isso era ela falava isso o tempo todo. Por que brasileiro só come feijão que tem linguiça dentro? Uma feijoada, né? E ela não entendia porque tinha lá a linguiça. Dizia, não, mas isso é um prato típico do Brasil. Ela, não, eu não entendo porque vocês comem tanto. Era rice, beans and cabaça. Rice, beans and cabaça. Every day, every day. Pronto. Isso era uma das brincadeiras que a gente tinha um com o outro, né? E eu dizia que ela só comia ovo batido, né? Porque todo dia de manhã tinha o famoso scramble eggs. Aí todo dia scramble eggs. Eu acordava com aquele barulho do scramble eggs. A gente sempre fazia essa brincadeira um com o outro. Então com os Estados Unidos eu fui basicamente forçado a me adaptar, porque o ambiente a maioria era gringa, né? Então eu era a minoria, eu tive que me adaptar. E dos outros países, eu tenho muita facilidade de fazer amizades. Então, logo quando eu chego, eu já sou aquele que já está fazendo amizade, já está ali conversando, falando com outras pessoas. E depois que eu tomo 2 cervejas, aí eu esqueço até acaba até o pudor. Aí, pronto, aí é fácil. Aí eu tenho muitos amigos lá no Canadá, né? Que por isso que eu ia tanto fim de semana para lá. Depois... E aí, as outras experiências que você tem em alguns países, né? Então, mesmo que às vezes o país não fala inglês, mas o inglês abre tanta porta que você acaba fazendo amizade. Como eu voltaria hoje, mesmo que bom, é oficial lá também, mas a Tailândia, por exemplo, eu voltaria a qualquer momento para a Tailândia, né? Porque a comida é boa, o povo é simpático, o país é bonito e é barato. Então, você colocando tudo isso aí na balança, é claro que você volta, né? Com certeza. Eu vi bastante sobre a Tailândia, Filipinas também, um país que também. Eles falam inglês. Eu acho que eles devem ter um outro dialeto, não sei exatamente. Eles falam Pinay, né? Chama, e falam inglês oficialmente. E esse idioma deles é uma mistura entre idiomas locais, espanhol e inglês, né? Que eles foram colonizados pelos Estados Unidos por muitos anos, né? Se você tivesse que comentar um pouco sobre o seu progresso em questão da língua, porque como falamos no início, por mais que a gente tenha um conhecimento, mas ainda assim há aquele choque de realidade. Você chega lá no país e aí vê todo mundo falando inglês, tal, aquela coisa toda, você fica, poxa, e aí? Você falou que no início teve um pouco de dificuldade, a questão do listening, mas você viu esse progresso rápido ou gradativo? Em outras palavras, você acredita que é importante
essa imersão na cultura, no idioma, para que a pessoa pegue o inglês facilmente? Ou você tem É, alguma opinião formada em relação a bom, isso? na verdade é muito importante quando você vai fazer esse processo de, ah, como que eu vou falar? De você vai emergir assim, vai emergir assim na cultura, né? Então, Aham, aquela separação, você tem que saber limitar, dizer, não, eu quero isso para minha vida, para melhorar, né? Ou eu só vou ser qualquer que vai aprender aquele inglês de rua. E eu decidi que eu queria aprender o correto, né? Então, uhum, é, eu logo depois que eu me casei já mudou tudo, porque mesmo que eu nunca fui num curso de inglês, o ambiente era só inglês. E eu fazia questão que as pessoas me corrigissem. Então, eu lembro é, que eu trabalhei uns 3 meses com um amigo meu brasileiro e depois eu encontrei um trabalho num restaurante. E uma menina lá, eu chamava Becky, ela, quando eu entrei no trabalho, ela estava grávida. Então, mais ou menos um mês depois, ela saiu porque foi ter um neném. E aí ela voltou aham, uns 5 meses depois. E ela que falou para mim, fez, o teu inglês melhorou 100%. Aí eu falei assim, aham, 100% é muito ou é pouco, né? Porque para quem, se a pessoa só falava 20 palavras, 100% só são 40, né? Aí, não, aham, mas tá perfeito. Só dá para saber que você não é daqui, porque às vezes tem alguma letra que sai errado. Aí eu até perguntei, qual é a letra que sai errado? Aí ela disse, o R, ela falou assim, o R sai errado, eu não lembro qual foi a outra letra. Mas é normal de quem não fala inglês nativo, sempre fala o R. Aí ela falou assim, aí eu falei, por exemplo, ela, quando você fala a palavra roof, né? O roof, você não aham, fala roof, você fala roof. Então tem esse né? Que ela aham, foi aí eu fiz questão de ir para casa e eu falava com a minha ex-esposa, disse, vem cá, eu tô falando certo, aí eu ficava repetindo desde o comecinho, né? Roof, 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 até que ela me corrigiu para eu aprender a falar o uhum, R do jeito mais local, né? Então, isso é, aí foi um progresso que houve já no começo. E aí, um, uns 6 meses depois disso, eu já troquei de emprego e fui trabalhar para uma companhia de telefone aqui, que muitos uhum. já, assim, quando eu fiz o teste para poder entrar lá, eu não tive problema nenhum. Eu fiz o teste e fui aprovado. Por sinal, no mesmo dia eu já comecei a trabalhar. Isso é bom. Deixa eu ver aqui os comentários. Boa noite, Júlio. Tô dando boa noite. Isabel, meu sonho, melhorar meu inglês. É, eu ah, já é clichê, né, meu comentário, para melhorar, precisa Uhum, praticar, criar esse hábito. Praticar, praticar, uhum. praticar, e tentar falar inglês o tempo todo. Você tem alguma outra dica, Eduardo, para que a Pensar pessoa em inglês. melhore? Pensar em Hum, inglês. Você tem que começar a pensar no idioma, porque não dá tempo você ter uma conversação e querer traduzir a conversação no mesmo hum, momento. Então você precisa começar a pensar em inglês. E isso foi uma coisa que eu fiz muito. Por exemplo, eu comecei a colocar coisas na minha cabeça. Assim, eu tirava umas palavras que eu não conhecia hum, durante o dia. Eu via uma coisa que eu não conhecia o que era em inglês. Aí eu já aham, colocava aquilo na minha cabeça e eu fazia questão de durante o dia, durante aquela semana, eu falar daquela coisa o tempo todo para outras uhum, pessoas. Eu, por exemplo, eu via um trailer, né? aham, Uma carroça qualquer. E aí, de repente, eu ficava, não. Aí eu fazia, começava a buscar com amigos, vem cá, tu sabe quanto é o preço de um trailer? E aí eu começava a falar disso o tempo todo para eu poder escutar ele falar também, para eu poder aham. treinar meu ouvido. Então, você começar a pensar em inglês, fica mais fácil. Hum. Cadê? Oi, Norma. Ela falou: eu tenho vergonha de falar se sei que a pessoa é um bom falante em inglês. Então, eu acho que esse é um dos nossos. Eu acho que não só o problema de brasileiro, mas eu acho que o problema de qualquer outra pessoa que não seja, obviamente, falante nativo do inglês, né? De ter essa vergonha.
achar. Eu tinha muita vergonha no início, né? Quando eu comecei a estudar. E aí eu tive contato desde os meus 15 anos com os americanos, né? E daí, às vezes, eu ficava, poxa, eu vou falar e vai ser errado, tá, aquela coisa toda, e não falava, né? E isso, de certo modo, atrapalha. Então, essa vergonha atrapalha. Você Então, que se autobloqueia. então você tem, eu acredito que nós precisamos ser sem vergonhas, né, nesse sentido. No sentido de, falar. Se as pessoas vão rirem. Eu até postei um vídeo que eu vi lá no TikTok, eu postei nos meus status do WhatsApp, né, como eles dizem, né? E daí a mulher falava, ela tá falando inglês, ela fala assim, não tem vergonha de falar inglês. E mesmo que seu inglês, as pessoas falem que o seu inglês é ruim, porque pelo menos você fala duas línguas. Né? E ela até usou o exemplo dela, fala, eu não vou rir de você, hora nenhuma, porque você fala duas línguas, eu falo apenas uma, entendeu? Então, não só por isso, mas pelo fato de, eu falo duas línguas e você fala só uma, mas no sentido de, eu vou falar, eu tenho que jogar a cara, né? Tem que dar a cara a tapa e praticar e falar. A gente comete erros em português, que é a nossa língua materna, e por que não em outra língua que você está aprendendo? Imagina o quanto americano que fala inglês errado. Aqui existe isso. Você encontra aí algumas pessoas, até por nível cultural muito baixo, dele mesmo, né? Dele mesmo, ele não fala you are, ele fala you is, né? E tá incorreto. Eu não vou sair corrigindo ninguém porque não preciso disso. Se a comunicação existe e eu entendi o que é que ele quer, isso que é importante. Agora, eu percebo, aí comentando em cima do que a Norma falou, que eu acho... Bom, isso é o que eu percebo, que é mais comum um brasileiro ou uma pessoa da sua nacionalidade rir de você pelo seu idioma, ou pelo seu nível no inglês, do que um nativo rir de você. Normalmente eles não vão rir. Eles vão fazer com que aquilo ali flua. E talvez eles vão te corrigir. You are. Ok. Aí já continua a conversa, né? É verdade. E eu ia comentar. E falando nesse tópico, a gente pensa, poxa, um nativo não erra? Claro que erra, né? Como estávamos conversando. Claro que erra. Claro que erra. Eu lembro que eu tinha um amigo porque já nem tenho mais contato, perdi o contato. E eu sempre costumava, com os americanos que eu tinha contato, eu pedia para eles traduzirem as músicas para mim, né? Não traduzirem, escreverem as músicas. Porque naquela época, lá em 97, por aí, não era tão fácil. Falar data, não. Não fala data, não. Só... Há um tempinho atrás. Um tempinho atrás. Não tinha essa acessibilidade que nós temos hoje. Eu quero, sei lá, uma música de Ariana Grande. Eu vou lá, escrevo a música, acho. E eu pedia. E eu lembro que eu pedi para esse amigo meu, esse conhecido, escrever, eu acho que foi a música Linger, de The Cranberries. E assim, eu não estava testando o cara, claro que não, porque quem sou eu para ficar testando, né? E ainda estava aprendendo. Mas assim, eu estava no início e eu corrigi 90% do que o cara escreveu. Eu fiquei assim, como isso pode acontecer? Sabe? Aí eu fiquei, claro que eu fiquei feliz, né? Porque depois eu mostrei para ele, eu falei, mas fulano, olha isso aqui, mas ela não fala tal coisa? Aí ele, você entendeu? Eu falei, entendi. Então, eu falei, eu sei, mas tá errado aqui, entendeu? E assim, o nativo também comete erros, assim como a gente comete erros, né? O nativo, falante do inglês ou de qualquer outro idioma, também comete erros, né? Sim, Até o Donald Trump, um dia desse, falou errado, né? Ele foi falar uma palavra, não saiu, ele inventou a palavra café, que não existe em inglês, ele falou, não sei o que lá, café, e não existe essa palavra, viu? Então, se até o presidente dos Estados Unidos erra, bom, mas ele é um idiota, né? Imagina a gente, os normais. Então, deixa eu ver aqui, Raí falou, pode resumir quais são os passos simples para começar a falar inglês? Os passos simples que eu diria,
Acredito que a primeira coisa é ter interesse, ter vontade, porque às vezes você precisa, na live do sábado passado, eu dei algumas dicas, 4 dicas de como estudar, mas eu até comentei, a primeira coisa é você ter o desejo fiel, assim, eu quero realmente aprender, mas sempre você é motivado por alguma coisa, né? O trabalho, ou uma viagem, ou sei lá, ou às vezes o desejo mesmo de entender uma música ou entender um filme que você está assistindo, coisa desse tipo. E depois disso, praticar, praticar e praticar. Assim, resumindo, né? Desejo e prática, né? Que vem É com o verdade. estudo. Você precisa fazer um planejamento. Eu não sei se você chegou a fazer planejamento. Eu nunca fiz planejamento de estudo. Hoje eu ensino os meus alunos e falo para eles, tem que fazer um planejamento de ensino. Monta um dicionário, você pega um caderno e aí no dia que você for estudando, você vai anotando, né? É meio que hipocrisia da minha parte, mas assim, como eu aprendi sozinho, então eu tinha meu esquema, né? Como eu falei lá na outra live. Eu tinha meu esquema, mas eu acredito que o desejo de aprender, seja motivado por qualquer coisa, e a prática que vem com o estudo, com um monte de coisa, né? Eu lembro que a minha... Porque eu estudei 1 ano e talvez 1 ano e alguns meses. Então eu peguei a base gramatical, né? Muito forte, porque ela gostava muito de falar de gramática, né? E depois o vocabulário foi eu mesmo, por conta própria. E aí, quando chegou aqui, melhorou, né? Porque uma palavra nova, aí você, peraí, isso aí significa o quê que eu não sei? Aí a pessoa te explica. Então você acaba tendo a palavra, mesmo sem saber o que significa em português. Acontecia muito isso, sabia? De uma pessoa me dizer uma palavra que eu dizia assim, eu não sei o que é não, o que é isso aí? Ela dizia, é isso, significa isso, isso, isso. Aí, ok. E aí eu nem sabia o que é que era em português. Depois eu ia lá no dicionário qualquer e dizia, é tal coisa, bom, beleza. Então foi assim que eu aprendi, às vezes, pelo lado reverso, né? E agora, essa professora que eu me lembro dela agora, a Debbie, ela fazia muito cartão de memória. Então ela colocava aqui e repetia a mesma coisa com vários, por exemplo, what's your favorite tea? What's your favorite drink? What's your favorite... E ela repetia. Bom, aí ela me dava as cópias daquilo, eu ficava lendo. Acabou que a parte gramatical ficava bem lá na cabeça e a parte de vocabulário das palavras eu pegava a partir daí. Era uma forma também que eu aprendi. E levando em consideração que o inglês é bem lógico, né? Então, você já tinha a base, what is, só completar. Book, tea, coffee, e por aí vai. E aí vai. Então ela fazia, mas isso ela fazia de várias coisas, né? E aí ela tinha vários cartões. Eu pedi ela, me dá a cópia, porque como a escola era numa cidade próxima, e eu não ia todo dia, eu ia só 2 vezes na semana. Então, enquanto eu estava em casa, eu ia lendo aquele cartão. Né? Então, foi assim. Deixa eu ver aqui um comentário. Júlio, mano, você é ótimo, dedicado. Eu lembro muito bem quando você começou comprando revistas. Parabéns. Hoje é um professor top. Obrigado. E é verdade. Opa, balancei aqui o negócio. É verdade, eu lembro que toda revista... você era meio doido, sabe? Toda revista... Não meio doido, mas até hoje, eu sempre falo para as pessoas, eu como inglês com farinha, se eu puder. Entendeu? Porque é algo que realmente eu gosto. Quando eu peguei gosto, mandei ver. E eu lembro que eu passava na banca de revista, via uma revista lá, poxa, é em inglês. Vou pegar. Quando, até hoje, às vezes antes da pandemia, quando eu resolvi ir pro cinema, né, eu me recuso a assistir filme em português. Não é frescura. Muita gente pode falar, poxa, mas você é fresco, só quer assistir filme em inglês. Gente, mas o filme na sua língua original é bem melhor, justamente por conta dos efeitos, tal, aquela coisa toda. E quando não tem, poxa, não tem aquele filme dublado, legendado. Mas é sério, dá uma tristeza, mas ainda eu vejo assim mesmo. Mas assim, eu sempre tava, tudo que eu via em inglês eu tava pegando, ainda hoje, né, eu vejo. Hoje em dia a gente tem mais facilidade. Então tem a internet, você quer ouvir uma música, quer ver um filme, quer procurar alguma coisa, quer ler um livro. Eu prefiro o livro físico. Eu tenho mais de uns 50 livros em inglês. Tudo em inglês. Eu acho que se eu tiver livros em português, são 3 que eu ganhei. Ganhei de amigo secreto de alunos quando eu trabalhava em escolas. Né? Então, eu acredito que
é isso que faz com que as coisas fluam, né? Esse desejo, correr Uhum, atrás, fazer as coisas, né? Então isso é importante. Alguém tem é. perguntas para o Eduardo? Alguém quer Quem saber quiser mais perguntar, sobre... a Isabel colocou ali, música seria a melhor maneira para praticar? Eu tenho dúvidas com relação a isso, porque eu percebo que as músicas, principalmente as músicas de hoje, a Uhum, parte gramatical está sendo destruída, né? E está tendo muita contração de palavras, né? Então está sendo criada palavra, estão sendo criadas palavras novas. E aí, agora, se você for pegar a música e for no livro traduzir, aí você vai enriquecer o vocabulário, viu? Porque uhum, você vai forçadamente visitar aquela palavra, né? Não pegar assim, traduzir e aí querer. Porque não vai soar muito bem no dia a dia. Muitas músicas de hoje já está bem saturado aí com erros, basicamente. uhum. Eu costumo dizer assim que quando me fazem essas perguntas, porque eu acredito que dá, né? Dá para aprender música, ou dá para aprender inglês e praticar inglês com música. Sorry. Uhum. Mas é importante lembrar que música não segue um padrão gramatical. Assim, se Uhum. naquele verso ele precisar usar alguma coisa que não seja gramaticalmente correto, ele vai utilizar e não tem problema, porque precisa É. rimar ou precisa encaixar no tempo da música, mas dá para fazer essa prática, né? Porque você vai ouvir e é uma coisa também que você gosta, Uhum. né? Você precisa aprender com aquilo que você gosta e fazer isso que você falou. Não é só se atentar ao que tem lá, entendeu? Corre lá para o dicionário, Uhum. vai lá para a internet, tem vários dicionários legais, entendeu? Que dá para fazer isso. Ontem, Hoje, perdão, pode falar. pode falar. Não, vai lá, depois eu falo. Então, o que eu recomendo assim para quem está querendo ouvir bem é você pegar. É chato, mas pega discursos de pessoas de alto nível, assim, da política, qualquer coisa, no YouTube Uhum, e escuta o discurso dele. Aí sim, aí você vai aprender muito listening, né? Porque uhum, ele não vai estar cantando, primeiro que tudo, né? Porque, por exemplo, um exemplo de uma música que eu vejo quando a pessoa, por exemplo, aquela música da Whitney Houston, né? Que o pessoal faz assim, ela faz I don't wanna have to look very much further. E eu vejo que muita pessoa fala father. E aí, quando ela diz father, eu falo, mas por que ela está falando do pai dela? Né? E ela uhum, não está falando do pai dela, está dizendo outra coisa. Então, isso cantado realmente pode dar um som de father, né? Para algumas pessoas que não têm a verdade. habitualidade de escutar aquela palavra e vai traduzir errado, entendeu? Uhum, Agora, é, eu sempre faço isso, eu escuto. Bom, quando eu estava, né, no começo, que aí começou o YouTube também, né? Aí tinha aquele monte de uhum, discurso assim. E aí aqui eu assistia muito jornal assim, uhum, noticiário, né? Aí eu ficava prestando atenção, uhum, porque aí tem um nível de inglês sem sotaque. Muitas vezes a pessoa é treinada a falar sem neutro, né? Neutro para não ter que uhum, ficar muito regionalizado. Então, televisão como a Fox News, que é nacional, a CNN, aí tem a MSNBC, esses são todos nacionais. Então, eles têm um sotaque é, neutro, para não ser uhum. muito ofensivo para outra região, né? É verdade. O Ítalo fez uma pergunta. Ele falou assim: qual o tempo que você acha que uma pessoa que não mora em um país de língua inglesa leva para ficar fluente? Bem, hoje em dia, na verdade, nunca foi possível colocar tempo. Poxa, vou ficar fluente em 6 meses, 11 meses. Não, isso depende da pessoa. Isso é balela, né? Quando a Uhum. pessoa fala, olha, vou deixar você fluente em 1 ano e 8 meses, em 2 anos. Não tem, porque assim Uhum. depende muito. Porque eu falo que depende muito e com propriedade, porque eu não posso falar para meus alunos, poxa, ó, você em 6 meses você vai estar fluente. Assim, falar como um Uhum. nativo. Uhum. Não tem como. Fluente, a gente precisa entender, às vezes as pessoas pensam, mas eu vou estar fluente, mas quando ela pensa fluência, ela pensa no falar como um nativo, né? Uhum. Isso é proficiência, né, digamos assim. Mas fluente é quando você se comunica e consegue entender o que a pessoa Uhum. está falando.
Isso é fluência Sim. na sua definição. Mas depende muito de cada pessoa, porque eu trabalhei numa escola que tinha uma pessoa lá que morou 4 anos nos Estados Unidos e não falava, assim, se comunicava. Era fluente no sentido de se comunicar, mas assim, a pronúncia era muito ruim, sabe? Então, e dava para perceber, falava algumas coisas erradas, tal, tudo. Então você fica assim, pensando, o tempo, morar fora, até onde ajuda ou talvez prejudique. Só que, o que acontece? Ajuda. Mas essa mesma pessoa já falava, eu não corria atrás, eu aprendia na rua, então, para mim, o que importava era só se comunicar e acabou, porque ele fazia trabalhos, ele trabalhava como motorista, então, para ele era de boa. Simplesmente, só preciso me comunicar. A pessoa vai falar assim, eu quero ir para tal lugar, então, tudo bem. Então, levou os 4 anos. Não, então, isso aí é meio difícil. Eu posso dar exemplo aqui, porque eu tenho amigos aqui que estão aqui nos Estados Unidos há 2 anos e já estou falando muito bem inglês. E tenho amigos aqui também que estão aqui 12, 13 anos e não falam inglês. Né? Brasileiros. Porque a condição da vida dele, ele vai ter que correr atrás mais de trabalho do que de escola. Então, tudo isso tem, né? E muita gente hoje percebe que as oportunidades que perderam por não terem estudado. Aqui, mesmo morando aqui, que tem curso gratuito. Aqui, a universidade, faculdade públicas aqui, como chama? No curso de idiomas, né? Para quem quer ser professor de inglês, então eles dão um curso gratuito de inglês para que esses que estão sendo professores deem aula, né? Então é de graça, você não paga nada. Você vai ali, só tem que provar que mora aqui já. Você provou, entra no curso, no outro dia você está lá. Um curso que, se eles fossem cobrar, seria no mínimo aí 8 mil, 10 mil dólares. Entendeu? Verdade. Então, e é gratuito. E aí, umas pessoas não aproveitam dessa oportunidade e acabam perdendo e hoje não falam inglês. É verdade. Então, mesmo estando aqui há anos, 10, 12, 13 anos. Isabel perguntou, então, filme, seriado que a gente estava falando sobre aprender com música e tal, tudo ajuda. Filmes, porque você vai ver a língua na sua essência. Claro que é aquela coisa controlada, né? Porque você já sabe, o cara já decorou aquilo ali, mas são vocabulários do dia a dia. É como você falou, seria interessante, poxa, eu quero dedicar um tempo bem firme no meu listening. Aí você vai lá, vai no YouTube e procura esses diplomatas aí e ouve os discursos eu adoro o Obama, entendeu? E eu acho que ele tem o tom da fala, sabe? Assim, ele se comunica muito bem, o inglês dele é fantástico, né? Então, e o jeito como ele transmite a informação é muito bom, além de muitos outros que são bons também, né? Sim. Não, eu quando eu fazia isso antes, eu buscava até discursos de pessoas que não eram nativas em inglês, falando inglês, para eu poder identificar exatamente onde ele errou. Porque você aprende com o erro do outro também, né? Até com o seu erro, principalmente, mas o erro do outro, quando ele falava assim, ele errou ali. E é provavelmente onde eu estava errando, né? Então, eu lembro que eu fui ouvir um discurso do Fernando Henrique Cardoso. E ele fala inglês, ele é fluente em inglês, mas ele erra bastante gramaticalmente falando, né? Então, peraí, ele falou errado, o presidente querendo falar inglês e falar errado. Depois eu mesmo percebi que eu estava sendo preconceituoso, porque ele não tem obrigação nenhuma de falar inglês. O país dele não fala inglês, então... aliás, mesmo que você fosse de um país que fala inglês, você não tem obrigação nenhuma de falar. Se você decidiu não falar, quer falar outro idioma, você fala, né? Liberdade é essa. Eu estava vendo bastante um youtuber chamado Gavin, do Small Advantages. E ele faz uns quadros, ele faz uns quadros checando o inglês dos famosos. Aí ele checou o inglês de Gisele, Rodrigo Santoro, do filho do Bolsonaro, um monte de gente, né? E aí ele vai mostrando onde a pessoa, onde a pessoa errou, onde a pessoa poderia melhorar, não criticando, poxa, você está falando errado, o cara não presta, não. Mas assim, mostrando que isso é bom, porque aí eu ficava prestando atenção, já cometi aquele erro, sabe? E eu fazia igual a você. Então, eu gosto quando as pessoas me corrigem, porque a correção me ajuda a melhorar.
né? Eu lembro que eu mandei... Claro. Tem um amigo meu que trabalhou comigo e a gente estava até vendo de fazer uma live, porque ele aprendeu inglês também, sozinho, e eu também, a gente está conversando e tal. E aí eu mandei um áudio tal, tudo, fala, depois a gente conversa, porque tá muito barulho, porque aqui faz muito barulho. Agora tá uma paz, ó. Só escuta as motos aqui entregando coisa. E aí eu falei, era para eu ter falado annoying, eu falei boring. E aí depois, mas eu também não... eu sei o uso dos dois, só que aí eu falei boring. E não me atentei, só mandei. Aí depois ele conversando, ele falou, não acho que eu tô sendo chato, mas você deveria falar annoying ou irritating. Eu falei, não, relaxa, se eu falar errado, me corrija, porque às vezes os alunos vêm assim, poxa, o teacher sabe muito e tal, e quando a gente comete um erro, aí desmoronou o mundo da pessoa, mas não é assim, né? Nem todo mundo Não, sabe. para quem está aprendendo inglês, quando o professor corrigir, você tem que levar a cadeira, porque não é obrigação sua já saber inglês, é por isso que você está estudando. Então, quando você erra, é normal. Sabe o que faz? Dust it off, entendeu? Aí é dust it off, né? Tira a poeira, sacode a poeira, né? É assim. Isso mesmo. Norma falou que traduzir Agora, eu estava olhando música. aqui. Eu estava olhando ali também sobre que a Isabel falou do assistir filme, no caso, o tipo seriado. Eu gosto de seriados, porque o seriado, normalmente, ele leva uma conversação do dia a dia, né? E o filme, ele é produzido para terminar em 2 horas. Então, às vezes, não tem aquela coisa do dia a dia, né? Da vida normal dos personagens. Então, eu prefiro seriado. Um seriado que eu acho que eles falam um tom de voz legal para quem está aprendendo inglês é o... Eu não sei como é que vai estar chama? Netflix lá do Brasil, mas é aquele Designated Survivor. Aqui tá a mesma coisa. A mesma coisa. Esse aí é muito legal, porque ele tem uma questão de dia a dia e o nível é muito alto porque todos os personagens são alto nível da política, né? Então eles falam muito bem. Esse é um seriado muito bom. É verdade. E e é inglês americano, né? Inglês americano. Ele foi gravado no Canadá, mas é inglês americano. Tem alguns personagens que são britânicos também, mas entra e sai. E aí tem um nível muito técnico também, né? Porque eu estou falando de criminalidade, bomba e tal. Então tem um nível muito técnico. Então, para você que já tem um inglês avançado, ele tem também um nível avançado durante o percurso da série, no caso, né? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Bom, não temos 8 horas, né? Mas eu acho que... a Norma falou que assiste o Designated Survivor. E ela comentou outro dia que assistia. Que ela falou, você tem que assistir porque é bem legal e tal. Eu comecei a assistir Dark. E achei interessante, preciso terminar, né? Então, existem vários seriados que são legais, para quem gosta mais do inglês britânico, né? Que é, certo modo, eu acho mais difícil de entender, é a minha opinião, assim, que o inglês britânico é mais complicado para entender. E o inglês americano se torna mais fácil, mas eu acho que é questão de facilidade, né? E costume, porque como o tempo que eu comecei a estudar, meu contato era só com o inglês americano, então... Quando eu escutei a primeira vez, eu até comentei na outra live, quando eu escutei a Adele falando no show dela, eu fui assistir a live, né, o show ao vivo, aí eu pus lá o DVD e tal, Adele, tal, vamos ver. Mano, teve uma hora que ela falou, virou e começou a falar, ela vomitou assim, o inglês. Eu, caramba, mano. Como é que entende uma língua dessa? Entendeu? Mas, assim, depende muito também do local. E outra, o costume, né, que você tem de ouvir. Agora, tranquilo. Eu comecei a ouvir bastante coisas, entrevistas com a Adele, com outros famosos de outros países. Então, agora ela fala, eu nem preciso ver. Eu só preciso escutar, só escuto e já sei o que ela está falando, já consigo entender. Eu digo às vezes que os britânicos, eles são tudo nordestinos que aprenderam a falar inglês depois de grande. Aí os americanos falam designated survivor e eles designated
Survivor, né? O T Hum, e o D é muito forte. Então eu digo que eles são muito de nordestinos que aprenderam a falar inglês quando já eram adultos. é verdade. É, a Isabel pediu para colocar o nome do. Ah, Eu tá, você coloquei fez aí. lá. Uhum. Ah, beleza. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de saber de mim ou do Eduardo? Porque eu acho que já tem o quê? Uma hora que a gente está conversando. Mas eu gostaria de agradecer, Eduardo, você Daqui por a pouco sua. o pessoal vai começar a ficar cansado da gente, é? Bom, não sei, acho que a conversa está interessante, viu? Ah, É, mas eu quero. Pode falar. pois não. Pode falar, pode falar. Eu quero agradecer sua participação aqui conosco, nos ajudando a entender um pouco desse universo, porque às vezes a gente sabe o que a gente vê na TV, a gente Uhum, sabe o que os professores nos falam, né, quando a gente está aprendendo, uhum, e quando alguém está lá vivendo aquilo lá, fica mais fácil de passar essa ideia. Poxa, ó, aqui por mais que a pessoa tenha a sua própria opinião, mas ela está lá e ela sabe uhum, o que tá acontecendo e como é, né, viver naquele local, né? Então, uhum. acredito que, espero que essa nossa conversa tenha ajudado bastante todos que estão aqui e todos que ainda vão ver essa live. Um, mas você gostaria de deixar um conselho para o Eu quero pessoal, só uma dica? agradecer o convite, dizer que estou aqui disposto. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, tá? Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu estou disposto a ajudar e parabenizar o teu trabalho, porque eu estou Obrigado. vendo aí que tu, desde quando a gente se conheceu pessoalmente, o teu esforço, a tua dedicação com o idioma, né? Então, para nível pessoal e também a forma que tu transmite, eu acho muito legal. Eu acho que a tua metodologia de ensino seria o que eu faria caso eu fosse professor de inglês, mas eu não tenho dedicação nenhuma para isso. Então, eu até tenho paciência de ensinar, mas eu acho que eu não teria a paciência de viver disso. Porque É, aluno é muito chato, né? Aluno é chato e eu sou chato também, então não dá certo. olha, eu não diria assim, não diria chato, eu diria assim, existem alunos mais exigentes, né? Exigentes, que às vezes, e por conta da falta de contato com o idioma, até dificuldades, se torna um pouco difícil de lidar. Mas, assim, eu acredito que eu aprendi a tirar de letra, porque eu acho que quem já foi meu aluno, ou até mesmo quem convive assim comigo, vê tal, vê que assim eu não meço esforços nessa questão. Então, eu acho que é como você falou. Acredito que tem que ser o dom mesmo, de você, poxa, eu acho que eu tenho um dom para isso, porque eu nunca fiz outra coisa. Já fiz cursos de administração, curso de contabilidade, fiz curso de garçom, trabalhei uma vez só como garçom, nunca mais eu Uhum. quis, porque, rapaz, ali sim, ali eu confesso, é difícil. Uhum. Mas assim, o que me encaixou desde quando eu comecei foi essa questão do ensino, né? E sempre estou fazendo cursos, tirando certificações, porque eu preciso a cada dia melhorar. Estudo inglês também, Uhum. porque por mais que você fale inglês todo dia, por mais que você seja professor de inglês, é importante estudar o idioma, porque a língua é viva, né? Então ela está sempre mudando, Uhum. sempre mudando. É. E até português. Português, você está conversando, de Uhum. repente vem um jovem fala um negócio, você fala, o quê? Que é isso? Que é isso? Eu estava conversando hoje, eu Uhum. estava conversando com uma amiga minha, e não sei o que foi que a gente estava conversando, e estava ouvindo alguma coisa. Eu ouvi algo, e daí eu falei, o que é isso? Em português. Eu falei, o que é isso? Uhum. Sabe? Mas imagina, nossa língua, a gente já tem meio que essa dificuldade de entender, às vezes, algumas Uhum. palavras, Uhum. seja elas formais ou informais, imagina no inglês. Então a gente precisa Uhum. bastante é, a- sempre estudar, né? É. Mas, Eu tenho uns sobrinhozinhos políticos aqui, né? Eu digo sobrinho aham, político porque não são de sangue, né? E aham, a menina já está com 12 anos, vai fazer 13, né? E ela tem ela tem um monte de pergunta assim. E aí ela vem com palavra nova assim para mim, porque eles vão inventando na internet e tal. Aí ela aham. fala assim: você sabe o que significa tal coisa? Aí eu faço: não, vocês inventaram outra palavra. Vocês já inventaram, já tem isso agora, né? Aí tem que correr atrás para aprender, né? Aham. Aí ela fala assim: não,
é normal. Então, assim, realmente, o idioma é vivo, vai mudando, as novas gerações vão trazendo coisas novas e a gente daqui a pouco tá ficando velho, né? Então, embora que eu me sinto muito jovem, então aí eu tô na fase de ser, eu não aceito que eu não sou millennium, eu tenho que ser um millennial, entendeu? Verdade. A Isabel falou, cadê? Ela falou assim, magoou, mas se magoou não, Isabel. Fica magoada não. Sem magoa não, é bom para aprender. Isso já ajuda, né? Mas muito obrigado, Eduardo. A gente vai terminar agora. Gente, sábado que vem tem mais uma. Aliás, sábado não, desculpe. Sexta-feira tem uma outra live com Chris. Chris Coelho. Ele mora agora em Portugal, mas morou quase 2 anos na Irlanda. A gente vai conversar um pouquinho sobre termos voltados à educação, né? O inglês também, que essa é a ideia. Ajudá-los a ter uma visão assim ampla do mundo do inglês. E aguardo todos lá, tá bom? E, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite para você. Tchau para todos. Boa noite, pessoal. E até sexta-feira. Tchau. Bye. Bye.